tutorial vou mostrar a melhor forma de utilização do comando extend. E para que serve o comando extend? Isto em conjugação com os métodos de seleção que já foram referidos noutro tutorial neste canal da Ibercad. Para fazer então o extend, e supondo que tenho aqui dois casos muito concretos para o fazer, estas linhas deveriam estar encostadas a esta linha vertical amarela e estão muito para lá dessa mesma linha. O mesmo acontece com esta porta, que teria de ter estas linhas verticais estendidas até ao extremo da porta, isto é, da almofada da porta, e também não tem. Como é que fazemos isso? Utilizando então o comando extend. O comando extend situa-se neste caso na barra superior de comandos, neste pequeno ícone em que ele bifurca em extend e trim. Vamos dar ênfase então ao extend. Ao escolher o comando extend, ou se preferirem escrever o comando EX, que é a abreviatura do comando extend, para quem prefere trabalhar com a linha de comandos, a primeira questão que o comando extend nos coloca é qual é a linha limite até onde vamos querer estender as linhas. Pegando então neste exemplo inicial, em que eu quero estender estas linhas até à linha vertical amarela, o limite será então esta linha amarela. Clico com o botão esquerdo do rato e o ZWCAD continua ainda a perguntar se eu quero mais boundary entities, isto é, mais objetos ou entidades que delimitam a fronteira, a borda. Não quero, só vou querer precisamente esta linha vertical e, como tal, basta premir Enter para que a questão seguinte do ZWCAD será quais os objetos que quero estender, ou as entidades. Evidentemente que eu posso começar a escolher as linhas que quero estender. Como devem perceber, é muito complexo ou muito fastidioso estar a selecionar uma a uma as linhas que quero estender. Posso fazer isto de uma forma muito mais célere. Observem que nas várias opções do comando extend eu tenho, por exemplo, o fence, o crossing, projection. A opção fence é uma cerca. O que é que significa? Significa que se eu optar pela opção F, o ZWCAD dentro do comando extend vai perguntar qual a cerca, isto é, a linha que eu vou utilizar para que ele entenda que são as linhas a estender. Por outras palavras, se eu com o botão esquerdo do rato agora selecionar todas as linhas com uma linha qualquer, picando sucessivamente vários pontos, podem ser muitos, os que vocês entenderem. Por exemplo, no caso, todas as linhas forem cruzadas por esta fence line, serão selecionadas. Significa o quê? Significa que estou no modo ainda de seleção de linhas a estender. Se eu fizer Enter para aceitar esta seleção, observem, o ZWCAD estende todas as linhas de uma só vez. Vou anular e voltar a repetir. Ao invés de fazer uma a uma, então eu faria o quê? Extend, selecionar o limite, ou a boundary, a borda, para até ao ponto onde quero estender, faço Enter e na questão em que o ZWCAD do comando extend pergunta quais os objetos a estender, eu irei usar então ou utilizar a opção fence. Para isso, utilizando a letra F como maiúscula, ou minúscula neste caso, mas a letra da opção é maiúscula, faço Enter e agora sim, reparem, ele pede para traçar First Fence Point, isto é, a primeira linha de cerca, que eu posso fazer muitas linhas ou muitos pontos da linha de fence e bastando para isso que elas toquem nas linhas por forma a que eu, digamos, seleciono as linhas que quero estender. Vamos supor que eu não queria estender a última e que selecionei as linhas de fence a mais. Eu tenho a opção Undo dentro do comando, vejam, do comando Extend, posso voltar atrás e, por exemplo, selecionar só até esta linha aqui. Sendo que estas linhas serão então as únicas que serão estendidas, ou antes, todas serão estendidas, exceto a última, observem. Ainda poderei
continuar o comando extend. Porquê? Porque ainda não terminei e até posso rematar dizendo que afinal esta linha também era para estender. E finalmente posso terminar o comando e agora sim tenho a minha extensão feita. O mesmo posso fazer com estas linhas aqui. Vou complicar um pouco mais, isto é, vou pegar nestas linhas da almofada da porta e vou movê-las por forma a que elas fiquem sem extensão na parte superior e na extensão na parte inferior. Significa o quê? Que terei que estender duas vezes? Não. Basta o comando uma vez extend, os limites serão o de cima e o de baixo. Poderia fazer um a uma, claramente, mas aqui posso utilizar mais uma vez a ferramenta F, ou a opção F. Observem, faço uma fence, vou só desligar a opção Ortho, selecionando as linhas de cima e continuamente vou fazendo uma cerca para as linhas de baixo também, isto é, na parte inferior. Sempre que seja para lá do ponto médio da linha que estou a selecionar para estender, o ZWCAD entende que serão as linhas a estender para o lado, para além do ponto médio, quero eu dizer. E agora reparem, basta fazer Enter e automaticamente o ZWCAD estende as linhas até aos limites que eram necessários para completar o meu projeto. Estejam atentos aos próximos comandos de edição e modificação.